Um milionário contratou uma idosa para trabalhar em sua casa, e quando menos percebe, está perdidamente apaixonado por ela. A mansão de Bernardo destacava-se como uma fortaleza de opulência, erguida nas colinas que cercavam a cidade. Seus altos muros de pedra e janelas amplas cobertas por cortinas pesadas refletiam o brilho da luz do sol da manhã, criando um espetáculo de sombras dançantes no chão do jardim. A imensidão do lugar parecia engolir o mundo exterior, proporcionando um refúgio tanto físico quanto emocional para seu proprietário. Bernardo era um milionário de 40 anos e passava os dias entre reuniões de negócios e eventos sociais, mas a sensação de realização que muitos associariam a uma vida de sucesso estava ausente em sua vida. A mansão, que uma vez foi um símbolo de conquista e prestígio, agora se transformou em uma prisão de solidão. Suas grandes salas, decoradas com obras de arte raras e móveis de luxo, estavam frequentemente vazias, exceto por ele mesmo e pelos poucos funcionários que serviam no lugar. Em uma manhã chuvosa, Bernardo estava sentado em sua biblioteca, um espaço repleto de livros antigos, com uma vista panorâmica das colinas envolventes. A chuva batia contra as janelas, criando um som suave que parecia acentuar seu sentimento de desolação. Ele folheava distraidamente uma revista de alta sociedade, mas seus olhos não encontraram interesse nas fotos e nas notícias de festas e eventos que costumavam ser o centro de sua vida. "Como vai o senhor hoje?" perguntou a governanta Dona Dolores, uma mulher de meia idade com um olhar gentil. Ela entrou na biblioteca carregando uma bandeja com café e um prato de croissants frescos. Aquele era seu último dia de trabalho. Bernardo ergueu o olhar, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Estou bem, Dolores, só refletindo sobre o que fazer com esta tarde chuvosa." Dona Dolores, que conhecia bem o estado de ânimo do patrão, hesitou antes de responder. Talvez uma caminhada pelo jardim, mesmo com a chuva, poderia ser uma mudança de ritmo. Às vezes, uma pequena mudança pode trazer novas perspectivas. Bernardo balançou a cabeça, já se preparando para recusar a sugestão. "Não, obrigado. Preferiria ficar por aqui e trabalhar um pouco." "Como desejar", disse Dolores, ajustando a bandeja e se retirando com um olhar preocupado. Bernardo observou a chuva cair em ritmos irregulares, criando pequenas ondas nos parterres do jardim. Em seu mundo de riqueza e privilégio, havia uma constante sensação de falta de conexão verdadeira. Ele havia construído um império, mas o verdadeiro tesouro, a sensação de pertencimento e amor, sempre parecia escapar de suas mãos. Agora que Dolores estava indo embora, Bernardo decidiu não substituí-la com uma nova governanta, mas apenas com uma nova faxineira, que chegaria em breve. Naquele momento, Bernardo pensou nas pessoas que tinha conhecido ao longo dos anos. Cada uma parecia mais interessada em seus bens do que em quem ele realmente era. As conversas eram muitas vezes superficiais e as amizades duravam pouco. Bernardo estava cercado por uma rede de aparências, onde o verdadeiro ele permanecia invisível e inexplorado. O vazio dentro dele era um espaço que nenhum evento social ou viagem luxuosa parecia preencher. A constante procura por algo mais, algo genuíno, o havia levado a um estado de isolamento emocional. O muro que ele ergueu para se proteger das intenções interesseiras acabou por lhe separar do mundo. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Bernardo sentiu uma pontada de dúvida e inquietação. Havia algum propósito em meio a tudo isso? Ou ele estava destinado a uma existência superficial, onde o brilho do ouro nunca iluminava a verdade mais profunda de sua alma? O silêncio da mansão parecia refletir a pergunta sem resposta que ecoava em seu coração, e naquela manhã sombria, Bernardo se viu na encruzilhada de uma jornada que poderia transformar sua vida para sempre. No entanto, tudo estava prestes a mudar, pois logo a nova funcionária começaria a trabalhar na casa. Bernardo havia passado meses procurando uma nova faxineira, sem sucesso. Somente após várias semanas, uma mulher se candidatou, mas havia um porém. Ela já era idosa. Mesmo que o dia estivesse particularmente cinzento,
com nuvens pesadas prometendo uma nova rodada de chuva, Bernardo se lembrou disso e começou a se acostumar com a ideia de mudanças sutis em sua vida. Contratar uma faxineira idosa foi sua única opção, mas isso não significava que a experiência não seria positiva. Quando a campainha tocou, ele recebeu Vera na entrada principal, onde a pequena figura da mulher contrastava fortemente com a imponência da mansão. Vera era uma mulher de 62 anos, com o cabelo grisalho preso em um coque impecável. Sua presença exalava uma simplicidade encantadora, que parecia contrastar com o ambiente sofisticado que a cercava. Suas mãos, marcadas pelo tempo e trabalho duro, carregavam uma serenidade que parecia imediatamente reconfortante para Bernardo. Ele estava ciente de que suas expectativas sobre o que a nova funcionária poderia trazer eram altas, mas não podia negar que havia algo promissor na forma como Vera se movimentava com naturalidade. "Bom dia, Sr. Bernardo", disse Vera com um sorriso gentil enquanto estendia a mão. "Sou Vera. Agradeço a oportunidade de trabalhar aqui." Bernardo apertou a mão dela, notando a firmeza e o calor no toque. "Bom dia, Vera. É um prazer tê-la aqui. Espero que o ambiente seja do seu agrado." "Estou certa de que será", respondeu Vera, olhando ao redor com um brilho de curiosidade. "Eu já estive em muitas casas, mas essa aqui..." Ela fez uma pausa. "Bem, tem algo especial. Vamos ver o que podemos fazer para deixá-la ainda mais limpa e impecável." Bernardo a observou se mover pela casa com uma eficiência tranquila. Ela se dirigiu à cozinha primeiro, abrindo as janelas para deixar entrar a brisa fresca. Em seguida, foi para a sala de estar, onde cuidadosamente reorganizou os móveis. Bernardo não pôde deixar de notar a diferença sutil, mas significativa, que esses pequenos ajustes faziam no ambiente. As peças de mobiliário estavam agora alinhadas de forma a promover uma sensação de harmonia e conforto, em vez da fria perfeição que anteriormente predominava. Mesmo sendo seu primeiro dia, Vera também trouxe flores frescas para os vasos dispostos pela casa. A delicadeza das cores e o aroma suave das flores imediatamente combinou com o luxo do espaço. Ela se movimentava com uma graça natural, colocando uma jarra de flores no centro da mesa de café, ajustando as almofadas no sofá e organizando as estantes de livros de maneira que pareciam agora mais convidativas. Após algumas horas de trabalho, Bernardo encontrou Vera no jardim, onde ela estava recolhendo folhas secas e arrumando as flores ao longo do caminho de pedra. Ele se aproximou, admirando a transformação que estava ocorrendo em sua casa. "Vera, devo dizer que estou impressionado com o quanto a casa parece mais viva", comentou ele, com um sorriso genuíno surgindo em seu rosto. "Há algo de especial em como você mudou esse lugar em apenas um dia." Vera ergueu os olhos do trabalho, sorrindo com humildade. "Acredito que cada casa tem seu próprio espírito. Às vezes, só precisamos de um pouco de atenção para que ele se revele." Bernardo assentiu, refletindo sobre as palavras dela. Ele sentia que Vera não era apenas uma nova faxineira, mas alguém que, com seu toque, estava trazendo de volta algo que ele havia perdido. O ambiente da mansão estava começando a refletir um calor e uma vida que há muito haviam sido suprimidos. Enquanto Vera finalizava seu primeiro dia de trabalho, Bernardo decidiu fazer uma pausa e sentar-se no jardim, observando o novo cenário que se desenrolava diante de seus olhos. Ele teve uma estranha sensação de alívio e esperança, algo que não experimentava há anos. A presença de Vera estava começando a preencher um vazio, e por um momento, Bernardo se permitiu acreditar que talvez o verdadeiro lar não estivesse apenas nas paredes da mansão, mas nas pequenas mudanças que tornavam a vida um pouco mais suportável. À medida que as semanas se passaram, Bernardo continuou a perceber mudanças sutis na atmosfera da mansão. O que antes era um espaço vasto e impessoal começava a exalar uma sensação de acolhimento e calor. Um dia, ao entrar na cozinha para pegar um café, Bernardo encontrou uma pequena nota dobrada cuidadosamente sobre a mesa. Em letra manuscrita e elegante, estava escrito: "Bom dia, Sr. Bernardo. Espero que tenha uma excelente semana. Vera." Bernardo franziu a testa ao ler a mensagem.
Era uma simples bilhete de bom dia, mas a atenção ao detalhe e a cordialidade o tocaram. Ele guardou a nota em seu bolso, pensando naquele gesto pequeno, mas significativo. Nos dias seguintes, mais bilhetes apareceram, sempre com uma mensagem curta e amigável. Uma dizia: "As flores do jardim estão especialmente bonitas hoje. Espero que as desfrute." Outra era ainda mais pessoal: "Se precisar de algo, estou por aqui. Tenha um bom dia." Essas mensagens, embora simples, começaram a ter um efeito profundo em Bernardo. A cada nota, ele sentia uma pontada de gratidão e uma leveza crescente. Ele começou a perceber que a transformação na mansão não era apenas uma mudança estética, mas algo que tocava seu espírito. A cada dia, a atmosfera da casa ficava visivelmente melhor. Os arranjos de flores eram cuidadosamente selecionados e as almofadas dispostas de maneira a criar um ambiente convidativo e acolhedor. A mansão, com sua grandeza, agora refletia uma sensação de acolhimento que era inesperada, mas bem-vinda. Em uma tarde particularmente chuvosa, Bernardo decidiu explorar a mansão mais a fundo. Ele caminhou pelos corredores e entrou em cada cômodo, observando as mudanças que Vera havia implementado. A biblioteca, que antes parecia um espaço de isolamento, agora estava repleta de um calor discreto. A lareira estava acesa e o som suave da chuva batendo nas janelas adicionava um toque de serenidade ao ambiente. Uma nota na mesa de café ao lado da lareira dizia: "Espero que este canto seja um bom lugar para relaxar." Bernardo sentou-se na poltrona próxima à lareira, um lugar que nunca havia usado antes, e se permitiu relaxar. A atmosfera era muito diferente do que estava acostumado. Parecia quase como se a casa tivesse uma nova identidade. O calor da lareira e o conforto das cadeiras pareciam criar uma sensação de segurança e tranquilidade que ele havia perdido há muito tempo. Vera parecia ter o toque de transformar cada espaço em um ambiente mais humano e caloroso. Seus pequenos gestos, muitas vezes acompanhados de mensagens escritas à mão, estavam suavizando as arestas da vida de Bernardo. Ele começava a entender que a transformação não era apenas física, mas emocional. A presença de Vera estava lentamente reconstruindo a mansão e, de forma mais profunda, estava começando a mudar a maneira como Bernardo se sentia em relação à sua própria vida. Ele percebeu que, de alguma forma, Vera estava preenchendo o vazio que ele havia se acostumado a ignorar. O brilho nas janelas, a suavidade das flores e a gentileza nas notas estavam criando uma nova sensação de pertencimento, não apenas para a casa, mas para ele mesmo. E enquanto a chuva continuava a cair lá fora, Bernardo sentia uma nova esperança começando a germinar dentro dele. Na manhã seguinte, Bernardo estava imerso em uma pilha de documentos no escritório. A luz suave que filtrava pela janela criava um ambiente calmo e produtivo. No entanto, enquanto revisava relatórios e assinava papéis, um som inesperado começou a penetrar a serenidade do ambiente. Era a melodia suave de uma canção antiga que se desenrolava com um ritmo nostálgico. Bernardo levantou-se curioso e seguiu o som até a cozinha. A cena que encontrou foi encantadora. Vera estava em pé ao lado da pia, lavando pratos com uma esponja, enquanto entoava a canção com uma voz que, embora não fosse profissional, tinha uma qualidade calorosa e envolvente. Havia uma beleza despretensiosa na maneira como ela cantava, como se cada palavra fosse um reflexo de sua própria paz interior. Bernardo hesitou na entrada, ouvindo com um sorriso involuntário nos lábios. "Vera", chamou ele, interrompendo suavemente a melodia. "Você sempre canta enquanto trabalha?" Vera se virou um pouco surpresa, mas não desconfortável. "Oh, Sr. Bernardo, não sabia que você estava ouvindo." "Sim, canto às vezes. Acredito que a música alegra a alma e traz um pouco de vida ao ambiente. Uma casa precisa de mais do que apenas limpeza, precisa de vida." Bernardo observou-a por um momento, tocado pela simplicidade e sinceridade de suas palavras. "Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. A música realmente faz uma diferença." "Faz sim", respondeu Vera com um sorriso acolhedor.
A música tem o poder de transformar até mesmo os momentos mais simples em algo especial, e eu sempre procuro trazer um pouco de alegria para os lugares onde estou. Essa conversa marcou o início de uma nova fase na relação entre Bernardo e Vera. Em vez de ser apenas uma funcionária, Vera se tornou alguém com quem Bernardo começou a se conectar em um nível mais pessoal. Ele passou a procurar oportunidades para interagir com ela, mesmo que fosse apenas para trocar algumas palavras, enquanto ela trabalhava, ou ouvir uma de suas histórias enquanto preparava o café. Por sua vez, Vera parecia apreciar a companhia de Bernardo. As conversas, que antes eram meramente funcionais, começaram a evoluir para discussões mais profundas e significativas. Bernardo descobriu que Vera tinha uma sabedoria tranquila, adquirida ao longo de uma vida cheia de desafios e alegrias autênticas. Suas histórias eram de tempos passados, de simplicidade e luta, mas sempre contadas com um brilho de esperança e resiliência. Bernardo começava a ansiar por esses momentos de conversa. Ele se viu aguardando com expectativa o momento em que poderia ouvir Vera compartilhar suas memórias e sabedoria. Ela falava sobre sua infância em um pequeno vilarejo, sobre o trabalho duro que enfrentou ao longo dos anos e sobre os pequenos prazeres da vida que a mantiveram animada. Essas histórias, embora não fossem espetaculares em um sentido grandioso, tinham uma qualidade genuína que ressoava profundamente com Bernardo. Embora a relação entre eles permanecesse estritamente profissional, havia uma nova camada de conexão entre Bernardo e Vera. O calor da cozinha, a melodia suave e a simplicidade das conversas começaram a transformar não apenas a mansão, mas também a maneira como Bernardo via sua própria vida. A presença de Vera estava criando um espaço onde ele podia se reconectar com partes de si mesmo que haviam sido enterradas sob a superfície da rotina e do sucesso material. Certa tarde, o sol já começava a se pôr, e o céu mergulhava em tons de laranja e rosa, quando Bernardo decidiu que era o momento certo para ter uma conversa com Vera. Assim, ele a convidou para uma caminhada pelos jardins da mansão. A tarde estava tranquila e a brisa suave fazia com que as folhas das árvores sussurrassem em uma sinfonia relaxante. Bernardo e Vera caminhavam ao longo dos caminhos de pedras, rodeados pelas flores vibrantes e o perfume fresco da primavera. Vera, como sempre, estava tranquila e sorridente, mas Bernardo podia notar um leve nervosismo em seus olhos. Ele sentia o peso das palavras que estava prestes a dizer, e o coração batia mais rápido a cada passo. Vera, começou Bernardo com a voz carregada de uma mistura de nervosismo e determinação. Há algo que eu preciso lhe dizer, algo que venho sentindo há algum tempo. Vera parou e se virou para encará-lo, com o olhar curioso misturado com uma pitada de apreensão. O que é, Sr. Bernardo? Bernardo respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu tenho me apaixonado por você. Nunca imaginei que sentiria isso, mas é verdade. Não é algo que eu procurei ou esperava, mas você tem um jeito de tocar a minha vida que eu não consigo ignorar. Vera ficou surpresa, com um choque evidente em seu rosto. Ela baixou o olhar para o chão, lutando para processar a declaração. Senhor Bernardo, eu não sei o que dizer. Nunca pensei que um homem como você pudesse sentir isso por alguém como eu. A diferença de idade, as circunstâncias... Bernardo interrompeu com uma voz firme e gentil. Eu entendo suas preocupações, Vera. A diferença de idade e o que a sociedade possa pensar são questões que pesam, mas não são o que me importam. O que eu sinto por você é genuíno, e eu só quero que você saiba disso. Vera olhou para ele, e seu coração acelerou. As palavras de Bernardo a tocavam profundamente, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Ela sabia que uma relação com Bernardo desafiaria as convenções sociais e colocaria em jogo sua própria visão do que era possível para ela. Havia um medo palpável de rejeição e julgamento, mas também uma faísca de esperança que ela lutava para apagar. Eu não sei se posso lidar com isso, disse Vera com a voz cheia de conflito.
É um sentimento tão inesperado e eu temo que as complicações possam ser maiores do que o que podemos enfrentar. Bernardo se aproximou dela, com os olhos cheios de sinceridade. Vera, eu estou disposto a superar qualquer coisa para estar com você. O que eu sinto por você é real e verdadeiro. Não estou pedindo para que você decida imediatamente, mas apenas considere o que estamos construindo juntos. As palavras de Bernardo estavam cheias de uma vulnerabilidade que Vera nunca havia visto antes. Ela sentiu o peso de suas próprias dúvidas e medos misturados com o calor crescente de suas emoções. O medo de ser julgada e de que a relação não funcionasse era grande, mas o desejo de acreditar em algo verdadeiro e genuíno também estava presente. Eu preciso de um tempo para pensar. Finalmente respondeu Vera, com a voz suavemente resoluta. Este é um passo importante, e eu quero ter certeza de que estou fazendo a escolha certa. Bernardo assentiu, compreendendo a necessidade de espaço. Claro, Vera. Tome o tempo que precisar. Eu só queria que você soubesse como me sinto. Independentemente da sua decisão, vou respeitar seus sentimentos e sua escolha. Os dois continuaram a caminhada em silêncio e o peso das palavras pairava entre eles. Bernardo sentia um misto de alívio e ansiedade, sabendo que havia se aberto sobre seus sentimentos, mas temendo o que o futuro poderia trazer. Vera, por sua vez, estava imersa em um mar de emoções contraditórias, lutando para encontrar clareza em meio ao turbilhão de seus pensamentos. À medida que a noite começava a tomar conta do céu, Bernardo e Vera se separaram na entrada da mansão. A decisão que ela precisaria tomar não seria fácil, mas a sinceridade de Bernardo havia plantado uma semente de dúvida que talvez pudesse se transformar em algo belo. Ambos sabiam que o futuro seria complicado, mas também cheio de possibilidades. Os dias que se seguiram à declaração de Bernardo e o pedido de Vera por um tempo para refletir foram preenchidos com uma mistura de expectativa e tensão. Ambos continuaram com suas rotinas, tentando manter um semblante de normalidade, enquanto processavam as complexas emoções que haviam surgido. A mansão, com seus novos toques de calor e vivacidade, continuava a ser um reflexo da transformação interna de Bernardo. Mas a preocupação com Vera havia começado a se infiltrar em seus pensamentos diários. No entanto, apesar de sua fortaleza emocional, Vera não estava isenta das fragilidades físicas que vêm com a idade. De repente, sua saúde começou a deteriorar-se de forma preocupante. Bernardo notava que ela parecia mais cansada e menos enérgica do que o habitual. As pequenas notas que ela costumava deixar foram substituídas por um silêncio mais frequente, e suas caminhadas pelos jardins, antes regulares, se tornaram cada vez mais raras. Foi em um dia particularmente sombrio que a situação atingiu seu clímax. Bernardo estava na biblioteca, revisando documentos, quando ouviu um som súbito, como se algo tivesse caído. Seu coração acelerou, e ele correu para o local de onde o som havia vindo. Lá, encontrou Vera caída no chão, inconsciente. "Vera!" gritou Bernardo em um tom desesperado ecoando pela mansão. Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando verificar sua respiração e pulso, mas sua mente estava cheia de pânico. Sem perder tempo, ele pegou o telefone e chamou uma ambulância, com as mãos tremendo enquanto fornecia informações sobre o estado de Vera. A ambulância chegou rapidamente e Vera foi transportada para o hospital. Bernardo a acompanhou com o coração apertado e a mente cheia de orações, embora estivesse angustiado. No hospital, a equipe médica realizou uma série de exames e procedimentos. A notícia que Bernardo recebeu foi devastadora. Vera estava em um estado crítico e entrou em coma. A condição dela era complicada, não apenas pela gravidade do problema, mas também pela sua idade avançada. Com a certeza de que Vera precisava de todo o apoio possível, Bernardo decidiu permanecer ao lado dela. Seus dias e noites no hospital se tornaram uma vigília constante. Ele se acomodava em uma cadeira ao lado da cama de Vera, falando com ela e lendo os livros que ela gostava. Mesmo sabendo que Vera estava em coma, ele acreditava que sua presença poderia proporcionar algum conforto e, quem sabe,
alguma conexão com o mundo exterior. Bernardo lia para Vera, com uma voz suave e constante, tentando transmitir todo o amor e devoção que sentia. Ele lia passagens de poesias, trechos de romances que haviam sido parte de suas conversas, e mesmo notícias dos jornais, como se cada palavra pudesse alcançar Vera e trazer-lhe de volta. Ele conversava com ela sobre os dias passados na mansão, sobre o jardim que ela havia amado cuidar e sobre as pequenas mudanças que ela havia feito na casa. A rotina de leitura e conversa tornou-se um ritual que o ajudava a manter a esperança viva. Mesmo assim, os médicos haviam avisado que a condição de Vera era incerta e que o tempo seria crucial. Mas Bernardo, que uma vez havia sido um homem de aparência fria e distante, mostrou um nível de devoção surpreendente e tocante. Ele se recusava a deixar o lado de Vera, mesmo quando o medo e a incerteza o consumiam. Sua presença constante na sala de hospital era uma demonstração clara de que seu amor por Vera transcendeu as barreiras do tempo e das circunstâncias. Cada vez que a porta do quarto se abria, Bernardo olhava ansiosamente, na esperança de um sinal, qualquer sinal de que Vera estivesse ouvindo e sentindo o amor que ele tinha para oferecer. Embora o ambiente ao redor fosse hospitalar e impessoal, Bernardo fez questão de criar um espaço que, de alguma forma, refletisse o calor e a vida que Vera havia trazido para a mansão. O contraste entre a frieza do hospital e a dedicação de Bernardo era marcante e revelador. Com o passar das semanas, a espera por um sinal de recuperação era ainda mais angustiante, mas Bernardo se agarrava à esperança. Ele acreditava que, assim como Vera havia transformado a mansão com sua presença, seu amor e devoção, poderiam de alguma forma alcançar Vera e tirá-la do coma. O tempo se arrastava lentamente, e cada dia passava em um misto de esperança e desespero. Finalmente, depois de semanas de espera e ansiedades, Vera abriu os olhos. O momento foi verdadeiramente mágico para Bernardo. Ao vê-la despertar, uma onda de alívio e alegria inundou seu coração. Ele segurou a mão de Vera com delicadeza e seus olhos brilharam com lágrimas de felicidade. "Vera", murmurou ele, com a voz cheia de emoção. "Você está acordada? Você conseguiu." Vera, ainda frágil e com um olhar atordoado, tentou sorrir. "Bernardo, onde estou?" "Você está no hospital", explicou ele, "mas vai voltar para casa em breve. Vou levar você de volta para a mansão assim que puder." A recuperação de Vera foi lenta, mas com o apoio constante de Bernardo, ela foi gradualmente capaz de retornar para a mansão. Ao voltar, Vera encontrou a casa como um reflexo de seu próprio espírito renovado. A mansão, que havia começado como um espaço frio e impessoal, estava agora repleta de vida e calor, refletindo o amor e o propósito que Vera havia trazido para a vida de Bernardo. Bernardo havia mantido a mansão em um verdadeiro lar durante a ausência de Vera. Cada canto da casa parecia pulsar com energia e vitalidade, evidências claras de que a presença de Vera havia reanimado o ambiente. O jardim, agora exuberante com novas flores e plantas, era um testemunho da nova vida que ambos estavam construindo juntos. Com Vera de volta, Bernardo começou a se abrir emocionalmente de maneiras que nunca havia feito antes. Ele compartilhava seus pensamentos e sentimentos mais profundos com ela, encontrando em Vera uma confidente e uma amiga verdadeira. Juntos, eles desfrutaram de momentos simples, mas profundamente significativos, plantando flores no jardim, conversando até tarde da noite e redescobrindo o prazer nas pequenas coisas da vida. Apesar da alegria de estar juntos novamente, Vera estava ciente da fragilidade de sua saúde. Em uma conversa sincera e comovente, ela falou com Bernardo sobre suas preocupações futuras e sobre o dia que ele havia se declarado para ela. Vera sentia que era importante expressar seus desejos para o tempo que ainda lhe restava. "Bernardo", começou Vera, com a voz suave e cheia de vulnerabilidade, "eu quero que você saiba algo importante. Eu sei que minha saúde é frágil e que o futuro é incerto. Eu gostaria de estar com você, mas não posso me envolver sabendo da minha condição. Quando eu partir, quero que você continue vivendo e encontrando felicidade.
Não deixe que o luto consuma você. Continue a viver plenamente e a aproveitar cada dia. A perspectiva de perder Vera era devastadora para Bernardo, mas ele sabia que suas palavras eram um pedido sincero e profundo. Com lágrimas nos olhos e uma voz cheia de determinação, ele prometeu: farei o meu melhor para honrar suas palavras, Vera. Vou aproveitar cada dia ao máximo enquanto você estiver ao meu lado e farei o possível para continuar a viver e encontrar alegria, como você me ensinou. Por favor, me dê uma chance de te fazer feliz. Tudo bem, Bernardo, mas prometa que você não vai sofrer, Vera respondeu. Eu prometo, disse Bernardo com um brilho nos olhos. A partir daquele momento, Bernardo dedicou-se a criar momentos especiais com Vera. Cada dia se tornou uma oportunidade para celebrar a vida e o amor que compartilhavam, mesmo que a saúde de Vera continuasse a piorar. Ele se esforçava para proporcionar a ela experiências alegres e memoráveis, abraçando o tempo que tinham juntos e mantendo viva a chama do amor e da esperança. Os momentos simples e os gestos de carinho se tornaram a essência de sua vida juntos. Eles encontraram alegria em cada instante compartilhado, e Bernardo, agora mais consciente da fragilidade e preciosidade da vida, dedicou-se a aproveitar cada dia com Vera. A transformação que ela havia trazido para a mansão agora se refletia em suas vidas, e apesar da dor iminente, havia um profundo sentido de gratidão e realização em cada momento que passavam juntos. Algum tempo depois, Vera passou mal novamente e pediu que Bernardo a levasse ao hospital. Ao chegar lá, ela se estabilizou, mas o médico pediu que ela ficasse no local para passar uma noite em observação e garantir que nada de mais grave acontecesse. Horas depois, o telefone tocou de madrugada, interrompendo o silêncio pesado do quarto de Bernardo. Ele atendeu, com os sentidos ainda turvos de sono, e a voz do médico do outro lado da linha trouxe uma onda de pânico instantâneo. Bernardo, lamento informar, mas a situação de Vera piorou. O diagnóstico é grave. Temos poucos dias, talvez menos, para que ela esteja conosco. Preciso que venha ao hospital o mais rápido possível. Aquelas palavras ecoaram na mente de Bernardo, como um golpe cruel. Ele desligou o telefone, com o coração acelerado e a mente em desordem. O que ele havia temido há muito tempo estava agora à porta. Sem perder tempo, ele se vestiu e foi para o hospital, a sensação de desespero crescente a cada passo. Chegando ao hospital, Bernardo foi guiado rapidamente ao quarto de Vera. A visão dela, deitada na cama com o rosto pálido e frágil, foi quase demais para suportar. Seus olhos, uma vez vibrantes e cheios de vida, agora estavam cansados e semi-abertos. Vera parecia estar em um estado de paz, mas a realidade do diagnóstico era devastadora. Olá, meu amor, Bernardo disse com a voz embargada, segurando a mão de Vera. Estou aqui, eu sempre estarei aqui. Vera olhou para ele, com os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e gratidão. Bernardo, sua voz era fraca, mas cada palavra era carregada de sentimento. Eu sabia que esse momento chegaria, mas é tão difícil. Bernardo apertou a mão dela, e seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei, Vera. Não há palavras que possam descrever o quanto eu estou sofrendo agora. Eu não posso imaginar minha vida sem você. Apesar da tentativa de Vera de prepará-lo para essa perda inevitável, a realidade era insuportável. Ele se acomodou ao lado da cama de Vera, determinado a passar cada momento que restava com ela. A internação repentina não havia diminuído o desejo de Bernardo de tornar esses últimos dias o mais significativos possível. Prometa-me, Bernardo, ela pediu com uma voz fraca, mas firme. Prometa-me que você seguirá em frente, que encontrará alegria e beleza na vida, mesmo depois de minha partida. Eu não quero que você se perca no luto. A vida ainda tem tanto a oferecer. Bernardo sentiu um nó na garganta, enquanto suas lágrimas caindo silenciosamente. Eu prometo, Vera. Eu prometo que farei o meu melhor para encontrar alegria e beleza na vida. Por você. Sua presença, seu amor e seus ensinamentos serão sempre uma parte de mim. À medida que a madrugada avançava,
Bernardo se manteve ao lado dela, e cada minuto era cada vez mais precioso. Eles continuaram a falar sobre o passado, a sonhar sobre o futuro que não seria e a abraçar o presente, mesmo que ele estivesse tingido pela tristeza. Vera parecia encontrar consolo no amor inabalável de Bernardo e em suas promessas de honrar sua memória. Quando o sol começou a surgir no horizonte e seus primeiros raios de sol iluminaram suavemente o quarto do hospital, Vera faleceu pacificamente. Bernardo estava ao seu lado, segurando sua mão e sussurrando palavras de amor e conforto até o último suspiro. Para ele, a sensação de perda era imensa, como uma dor profunda que parecia engolir o mundo ao seu redor. No entanto, havia também uma estranha sensação de paz, sabendo que Vera não estava mais sofrendo e que sua partida havia sido tranquila e cheia de amor. No dia seguinte, Vera foi velada e enterrada, apenas com a presença de Bernardo e poucos amigos e familiares. Ao deixar o cemitério, a promessa que Bernardo fez a ela ainda ressoava em sua mente. Ele sabia que precisava honrar sua memória de uma maneira significativa e encontrou um propósito claro no luto: transformar o jardim da mansão em um espaço que refletisse o espírito vibrante e generoso de Vera. Era uma forma de garantir que sua presença continuasse a trazer alegria e consolo para o mundo. Assim, Bernardo mergulhou de cabeça no projeto, dedicando tempo, recursos e seu próprio coração à criação de um novo jardim. Ele contratou paisagistas e jardineiros, e cada escolha feita para o espaço era cuidadosamente considerada. O jardim, uma vez apenas um espaço exterior da mansão, começou a se transformar em um verdadeiro santuário. Ele plantou uma variedade de flores que Vera adorava: rosas, lírios, violetas e margaridas. Cada flor era uma homenagem ao seu gosto e à sua alegria pela vida. Trilhas serpenteantes foram criadas para convidar à reflexão e ao passeio tranquilo, e bancos foram colocados em locais estratégicos para permitir momentos de contemplação e descanso. No centro do jardim, uma fonte delicada foi instalada, com a água fluindo suavemente sobre pedras esculpidas. Ao lado da fonte, uma placa foi colocada com uma inscrição que dizia: "Em memória de Vera, cuja presença trouxe vida e luz a todos que a conheceram. Que este jardim seja um refúgio de paz e esperança para todos que o visitarem." O jardim rapidamente se tornou um local de paz e renovação, onde visitantes podiam encontrar consolo e beleza em meio à dor. Em pouco tempo, muitas pessoas passaram a frequentar o local, e o Jardim de Bernardo se tornou quase um parque público. Os dias de solidão na mansão tinham definitivamente acabado. Um dia, Bernardo recebeu uma carta de um visitante do jardim. Era uma carta simples, escrita com uma caligrafia cuidadosa, mas as palavras carregavam um peso significativo. O remetente descrevia como o jardim tinha trazido conforto e uma conexão com a memória de sua mãe falecida. Ele expressou o impacto positivo que o espaço teve em sua vida e como a beleza e serenidade do jardim ajudaram a suavizar a dor da perda. Bernardo leu a carta com lágrimas nos olhos, sentindo uma profunda emoção. A ideia de que o jardim estava cumprindo sua função de consolo e conexão trouxe-lhe um sentimento de realização e gratidão. Ele sabia que Vera estaria orgulhosa do impacto positivo que seu legado estava causando. Com o passar do tempo, o jardim se tornou um símbolo duradouro de amor e esperança. A cada nova visita e a cada nova história compartilhada, Bernardo sentia que Vera estava de alguma forma presente, através das flores e da paz que o espaço proporcionava. O jardim, com seu espírito de renovação e beleza, não apenas honrava a memória de Vera, mas também oferecia um lugar de cura e esperança para todos que passavam por ele. Bernardo continuou a dedicar-se ao jardim, mantendo-o com o mesmo carinho e amor que Vera havia demonstrado por sua vida. Cada flor que desabrochava e cada nova trilha que se formava era uma celebração do espírito de Vera e uma reafirmação do compromisso de Bernardo de viver plenamente e encontrar beleza, mesmo na dor. O legado de Vera, então,
florescia de forma maravilhosa e contínua. Mesmo anos depois, o jardim da mansão se tornou mais do que um simples espaço de beleza. Era um verdadeiro santuário de esperança e renovação. Bernardo continuou a dedicar-se ao cuidado do jardim, com o mesmo zelo e amor que havia investido desde o início. À medida que envelhecia, Bernardo mantinha a mesma dedicação ao jardim, muitas vezes caminhando por entre as flores e sentando-se nos bancos para meditar e recordar. Sua vida tinha se entrelaçado de maneira profunda com o espaço que havia criado. Ele conversava com os visitantes, compartilhava suas próprias experiências e oferecia um ouvido atento e um coração compreensivo. Quando chegou a hora de Bernardo partir deste mundo, ele o fez com uma serenidade tranquila. Seu legado estava assegurado, e ele sabia que havia cumprido a promessa feita a Vera. Em seus últimos momentos, Bernardo estava rodeado pela paz que só vem de uma vida vivida com propósito e amor. O jardim, agora um testemunho imortal do amor de Vera e Bernardo, continuava a florescer e a tocar vidas. A notícia da morte de Bernardo trouxe uma onda de tristeza para todos, mas também de celebração pela vida que ele havia vivido. As pessoas se reuniram no jardim para prestar homenagem a ele, e a memória de ambos, Vera e Bernardo, foi celebrada com uma cerimônia que refletia a beleza e a paz que eles haviam criado juntos. Bernardo e Vera estavam novamente juntos, não mais apenas em memória, mas em um espaço eterno, onde o amor não conhece limites. A beleza do jardim se tornou um símbolo perene de que o amor, quando genuíno e profundo, não se limita aos dias de vida, mas continua a florescer através das ações e legados que deixamos para trás. Assim, a história de amor dos dois provou que o amor transcende tudo e vive eternamente nos corações daqueles que o cultuam. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!